Boa noite, meus amigos. Sejam todos bem-vindos. Mais uma terça-feira conosco aqui na realização do nosso estudo do Livro dos Médiuns. Dando continuidade aos nossos estudos, nós iremos passar para a questão 197, tá? Do capítulo 16. Os tipos de mediunidades segundo as qualidades morais dos médiuns. Então nós já vimos sobre os médiuns imperfeitos e agora vamos falar sobre os bons médiuns. As primeiras questões elas são bem autoexplicativas, não tem muita dificuldade no contexto delas não, ok? Então vamos lá. Médiuns sérios, o próprio nome já diz, né? Os que não se servem de sua faculdade senão para o bem e para as coisas verdadeiramente úteis. Creem profaná-la fazendo-a servir à satisfação de curiosos e de indiferentes, ou para futilidades. E é verdade. Né? O médium, a mediunidade tem que ter uma utilidade, ela tem que ser realmente tratada com seriedade. Então, essa qualidade do médium é muito importante, porque os espíritos, eles vêm até nós não com futilidades, eles têm um propósito. Se demandam vindo de um plano espiritual, de uma colônia espiritual, eles querem realizar um trabalho sério e para se realizar um trabalho sério é necessário ter pessoas sérias trabalhando. Belezinha? Médiuns modestos, o próprio nome também já o diz. Os que não atribuem nenhum mérito pelas comunicações que recebem. Por belas que sejam, se consideram como estranhos e não se creem ao abrigo de mistificações. Longe de fugirem aos avisos desinteressados, os solicitam. Então são médiuns modestos. Eu lembro muito do Chico dizer que ele era apenas um carteiro, né? Ele era apenas um cisquinho. Então quem dirá nós? Se o Chico era um cisquinho, nós somos o quê? Uma poeirinha, né? Um restinho de poeira tão somente. Então a modéstia é importante, porque assim como nos foi dado o dom da mediunidade, ele também pode ser retirado, se ele não está sendo bem utilizado ou mal utilizado por outros espíritos. Então é importante realmente nos entendermos como ferramentas ao trabalho. Temos que ser uma ferramenta boa, não tem dúvida disso. Mas olha só, a atuação é dos espíritos, a comunicação é dos espíritos. Nós apenas somos um meio dessa comunicação, desse intercâmbio entre o plano espiritual e o plano material. Somos um meio, uma ferramenta. Claro, temos a nossa utilidade, mas vamos lá. A obra é dos espíritos. Por mais que o Chico psicografou vários e vários livros, não angariou nem um centavo desse livro para si próprio. Até seu pai pediu algumas vezes: Chico, nós também somos necessitados, é necessário. O Chico sempre disse: a obra é dos espíritos, não é minha. Eu sou apenas um meio de realizar, de concretizar essa obra na matéria, na materialidade. Mas a obra é deles. Então a cura vem dos bons espíritos, de Deus, de Cristo, as comunicações do espírito comunicante. Então nós não vamos nos autotitular autores desta obra. Somos apenas meio. Certinho? Médiuns devotados. Os que compreendem o verdadeiro médium, os que compreendem que o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir e deve, quando isto seja necessário, sacrificar seus gostos, seus hábitos, seus prazeres, seu tempo e mesmo seus interesses materiais para o bem dos outros. Então olha só, o médium devotado, ele vai estar se sacrificando realmente para poder estar realizando o seu trabalho. E olha só, mediunidade de fato exige um certo sacrifício nosso. A prática do amor significa a prática de renúncia. É importante que o médium se renuncie de fato a alguns prazeres da matéria. Chico ficava várias vezes varando madrugada fazendo a psicografia dos livros. Nós espíritas não angariamos qualquer lucro com a religião, errado, totalmente errado. Então todos nós temos o nosso trabalho material. Claro, chega um momento de aposentadoria e fica tudo mais fácil. Mas olha só, de fato, nós temos nosso trabalho material durante o dia ou durante a noite e, posteriormente, nós temos as realizações do trabalho. Então é necessário que sacrifiquemos sim, renunciemos a algo, mas renúncia significa amor. Amor é renúncia. Renúncia de nós mesmos. Isso significa amor.
renunciar a nós mesmos em prol do outro, não é? Médiuns seguros, os que, além da facilidade de execução, merecem plena confiança. Por seu próprio caráter, a natureza elevada dos espíritos que os assistem e que são os menos expostos a serem enganados. Veremos mais tarde que essa segurança não depende de nenhum modo dos nomes mais ou menos respeitáveis que os espíritos tomam. Então, olha só, o médium seguro é aquele médium que está realmente preparado para a sua missão de médium. Primeiro, pelo caráter. Então, ele tem todo um rigoroso regime de médium. O que é um rigoroso regime de médium? Ele cuida da alimentação, ele cuida dos seus pensamentos, ele cuida dos seus sentimentos, da conduta para com o próximo. Então, fazendo tudo isso, esse médium vai angariar boas companhias espirituais. Além disso tudo, ele vai praticar o estudo da doutrina espírita. Ele tem que ter a compreensão do que ele está vivendo. Angariando tudo isso, toda essa companhia de bons espíritos e toda essa conduta moral exigida, ele vai ser um médium seguro. E nós teremos plena confiança pelo caráter do médium que é. Tendo esse caráter e essa plena confiança, nós teremos certeza de que as comunicações vão vir de realmente bons espíritos. Então o médium ele tem que ser seguro mesmo. Ele tem que trabalhar por essa segurança o máximo possível. O máximo possível. Faz parte da sua evolução. A mediunidade é uma ferramenta de evolução do ser encarnado. Ela não veio ao bel prazer do médium, só para fazer a caridade. Não, ela veio para a evolução. Então, eu tendo uma ferramenta mediúnica que é utilizada em prol do próximo e eu sigo com rigor os requisitos necessários para ser um bom médium, isso vai me elevar. Vamos lá, o bom médium não progride na vida espiritual? Progride, porque ele vai estar trabalhando o seu sentimento, trabalhando a caridade, estudando. Então ele vai estar desenvolvendo tanto o seu intelecto quanto a sua moral. Bagagem espiritual, ele vai estar angariando bagagem espiritual. É o que a gente leva para o plano espiritual: conhecimento, inteligência e qualidades morais. Esses são atributos, são os bens espirituais que nós estamos aqui na Terra angariando para nós. Qualquer outro bem relativo à matéria está no setor secundário. Nós também temos que angariar, alimentar, vestir, morar, não tem dúvida nenhuma. Mas isso se encontra no setor secundário. Nossa primeira missão é angariar os bens espirituais, que é conhecimento, inteligência e qualidades morais. Então a conduta do médium, a mediunidade por si só, ela é uma mola propulsora. Ela empurra o médium a conquistar, angariar mais rápido essas qualidades, esses bens espirituais. Então é muito importante que o médium trabalhe para ser um médium seguro, cada vez mais. Ele tem que trabalhar para isso, tá? É muito importante o médium seguro. As comunicações vão ser leves, vão ser tranquilas. E olhem só, observe que eles falam também que existe uma facilidade na execução. Então o médium ele vai executar a sua mediunidade de uma forma muito fácil, muito tranquila, muito segura. Ela vai vir de uma forma muito natural. É bem sereno, bem tranquilo mesmo, tá? Nós temos aí grandes exemplos como Chico Xavier, Divaldo Franco, médium seguríssimo. Eu espero que todos tenham assistido o filme do Divaldo, um filme muito inspirador, inspira a gente mesmo a ter aquela conduta, né? É um médium seguro, muito seguro. Certinho? Tranquilo? Bom, ainda nesta questão, nós temos uma nota de Erasto. Abre aspas. É incontestável, bem o sabeis, que criticando assim as qualidades e as manias dos médiuns, isso suscitará contrariedade e mesmo animosidade em alguns. Mas o que importa? A mediunidade se expande dia por dia mais, e o médium que tomasse essas reflexões por mal provaria uma coisa, que não é bom médium. Quer dizer, que está assistido por maus espíritos. De resto, como disse, tudo isso não terá senão um tempo. E os maus médiuns, os que abusam ou ousam mal de sua faculdade, sofrerão tristes
consequências por isso, como já ocorreu com alguns. Aprenderão às suas custas o que custa fazer girar em proveito de suas paixões terrestres. Um dom que Deus não lhes havia dado, senão para o seu adiantamento moral. Se não podeis conduzi-los para o bom caminho, lamentai-vos, porque, posso dizê-lo, são réprobos de Deus. Réprobos significa banidos, tá? Então seria banidos de Deus. É uma nota de Erasto. O que ele está dizendo aqui para nós? Na questão anterior, nós vimos quais são os defeitos que os médiuns apresentam. E aqui quais são as qualidades, não é? Então, olha só, aquele médium que é convocado a trabalhar os seus defeitos como médium, e ele acha ruim, ele melindra por aquilo, ele não é um bom médium ainda. Então ele tem que se conscientizar disso. Tá? E aquele que tem as suas qualidades boas, ele também não pode se envaidecer. Como estudamos na questão anterior, a vaidade do médium é um grande passo e uma grande porta para uma obsessão e uma fascinação. Então nós temos que ter essa cautela. Então o médium tem que estudar isso em prol de si mesmo e estar melhorando cada vez mais. Quando o médium se torna um mau médium, ele é utilizado, ele é ferramenta de espíritos que não nos querem tão bem. E esse médium acaba fazendo compromissos que lhe vão custar caro no desencarne. Ele vai estar vinculado com entidades espirituais que não lhe quer muito bem. Isso é difícil, traz um grande sabor no pós-desencarne. Ele terá que reencarnar novamente para estar saldando esses débitos, resgatando, desvinculando dessas entidades, progredindo juntamente com elas, porque acaba que cria elos, cria laços com elas. Tá? Então, olha só, os dirigentes da casa têm um trabalho mediúnico sendo exercido, o médium está tendo uma conduta diferente, é importante que o dirigente da casa, o coordenador do trabalho, também tenha uma conduta de amor para com esse médium. Então, o que tem que ser feito? Eu tenho que chamar a atenção desse médium no meio de todo mundo, de um trabalho? Não. O que eu tenho que fazer primeiro? O dirigente e o coordenador do trabalho têm que ter o conhecimento da causa. Então, ele tem que estar preparado, estudando o que é mediunidade, a doutrina básica, não é? Tem que estar preparado. Então ele, com muito amor, com muito carinho e com muito respeito àquele trabalhador da casa que está em desenvolvimento, ele chama ele no particular, chama para um cafezinho, explica o que está acontecendo. Com muito amor ele vai tentando ensinar ele, porque nós estamos em aprendizado uns com os outros mesmo. E o médium em aprendizado, ele tem que ter realmente o entendimento necessário. Então o coordenador dirigente não vai chegar e vai falar de qualquer forma. Vai chamar, vai conversar, olha fulano, talvez se você fizer assim assado, seria mais interessante para o desenvolvimento da sua mediunidade, nós temos que lapidar ela um pouco mais, é para a sua própria segurança, o que você acha disso? O trabalhador vai trabalhar em conjunto, não é? Ele vai estar desenvolvendo, se conhecendo como médium em conjunto com o coordenador do trabalho. Quem está ali na responsabilidade do desenvolvimento mediúnico da casa, daquele grupo. Então ele tem que ter essa cautela também, esse tato de amor para conversar com quem está ali em desenvolvimento. Então é importante demais também que esse médium esteja por dentro disso. Então as casas espíritas que estão em desenvolvimento mediúnico, é imprescindível que estudem o livro dos médiuns. Muitas vezes, o médium que está em desenvolvimento, ele vai estar lendo, ele vai estar só simplesmente desenvolvendo, ele vai melindrar mesmo, se for chamado a atenção. Mas olha só, quando previamente ele estuda a doutrina dos espíritos e é respondido para Kardec quais são os defeitos e as qualidades do médium, ele vai estar ali instruído, vendo que veio de Kardec, veio dos espíritos, e ele vai ter uma predisposição a acatar melhor, acatar com segurança e com amor e com responsabilidade eventuais críticas, porque são críticas construtivas. Então depois que ele preparou, ele está ali, ele leu a teoria, está legalzinho, vai ser mais fácil que essa prática seja melhor desenvolvida com mais segurança. Então olha só, quem coordena tem que estar afinadinho, quem está desenvolvendo tem que ter estudado pelo menos o livro dos médiuns. Vai desenvolver mediunidade? Estude pelo menos o livro dos médiuns. E um estudo bacana, tranquilinho mesmo, com outras pessoas, ficou na dúvida,
pega o dicionário, olha lá no Google. Tem que estudar bacaninha mesmo para não ter dúvida do que você está aprendendo. Quando chega à prática, é bem mais fácil. Certinho? Existe também um comentário do Sócrates ainda dentro desta questão. Abre aspas. Este quadro é de grande importância, não somente para os médiuns sinceros, que procurarão de boa fé, lendo-o, de se preservar dos escolhos aos quais são expostos, mas também para todos aqueles que se servem de médiuns, porque lhes dará a medida do que podem racionalmente deles esperar. Deveria estar constantemente sob os olhos de qualquer que se ocupe de manifestações, e igualmente da escala espírita, de que é complemento. Esses dois quadros resumem todos os princípios da doutrina e contribuirão, mais do que pensais, para conduzir o espiritismo ao verdadeiro caminho. Então, o que significa isso? Estudo. Estudo. Então, nós temos que começar aí, Livro dos Espíritos, estudar bacaninho o Livro dos Espíritos. Nossa turma da Casa Irmão José estudou 2 anos seguidos o Livro dos Espíritos. Nós vimos questão por questão. Nós estamos fazendo agora a mesma coisa com o Livro dos Médiuns. Então, este preparo do estudo é importantíssimo para nós. Por uma questão lógica mesmo. Eu não posso pegar alguém que esteja cursando um curso da faculdade, seja ele qualquer, e colocar para exercer o trabalho do profissional formado. Não tem essa condição. Então, o médium vai ser da mesma forma. Vamos passar para os estudos teóricos, a filosofia da doutrina, a prática, a ciência de como foi desenvolvido, codificado essa doutrina dos espíritos. Passado esse período, aí sim, vamos estar trabalhando no desenvolvimento mediúnico. A mediunidade está muito expansiva e tudo mais é necessário. Então faça ele em conjunto, faça em paralelo, tá? Mas olha só, verifique se o médium tem maturidade para isso, para esse estudo em paralelo. Certinho? Vamos lá então, hein? Questão 198. Todas essas variedades de médios apresentam graus infinitos em sua intensidade. Há várias que, propriamente falando, não são senão matizes, mas não deixam de ser o fato de aptidões especiais. Concebe-se que deve ser bastante raro que a faculdade de um médium seja rigorosamente circunscrita a um gênero. O mesmo médium pode, sem dúvida, ter várias aptidões, mas há sempre uma que domina e é a que deve se interessar em cultivar, se for útil. É um erro grave o de querer insistir no desenvolvimento de uma faculdade que não se possui. É preciso cultivar todas das quais se reconhece o germe em si, mas perseguir as outras primeiro é perder tempo, e em segundo lugar, talvez perder e enfraquecer, por certo, todas aquelas de que está dotado. Então, olha só, muitos médiuns vai ter as matizes. O que significa matizes? Vai ter um pouquinho ali de cada sensibilidade mediúnica, ok? Então vai ter um pouquinho de cada. Então ele vai ter a sensibilidade de sentir qual espírito está próximo dele, vai ter a sensibilidade de escrever pequenos textos, tá? Intuído, aquela coisa toda. Vai ter a sensibilidade de sentir os efeitos da incorporação e de incorporar. Então vão ser várias aptidões mediúnicas ali no mesmo médium, ok? Mas ele sempre vai ter uma aptidão maior para um tipo específico de mediunidade. Então vai ter sempre aquela lá. Então qual que é a indicação dos espíritos? Que ele deve focar, insistir mais naquela que ele tem mais aptidão. Porque já veio por um desenho reencarnatório, orgânico, aquela mediunidade específica. Então ele pode ter várias sensibilidades de efeitos mediúnicos, mas uma sempre vai ser mais desenvolvida do que a outra. Então a recomendação dos espíritos é que aquela mediunidade mais desenvolvida, que ele tem mais aptidão, que ele se esforce cada vez mais nela, que ele se aperfeiçoe mais naquele tipo de mediunidade, porque ele vai ser cada vez mais um médium seguro naquela aptidão mediúnica. Esse é o ponto, tá? Porque em algumas situações eu vou ter uma sensibilidade, mas ela não é tão ativa. E se eu ficar perdendo tempo em desenvolver aquela mediunidade da qual eu não tenho tanta aptidão, eu vou só realmente perder tempo
e vou gastar energia para não desenvolver a outra. Então eu vou ficar aquele médium mais ou menos em vários tipos de mediunidade, o que não é útil. Então eu preciso focar naquela da qual eu tenho realmente aptidão. Ok? Essa é a instrução dos espíritos aqui para nós, tá? E faz sentido. Se eu tenho mais aptidão em uma determinada matéria, que eu foque mais naquela matéria. Exemplo dos médicos. Se o médico tem mais aptidão para cardiologia, ele vai se especializar como um cardiologista. É impossível que ele se especialize em tudo e seja tão bom quanto em todas as matérias. Mas se ele focar e especializar na cardiologia, ele vai ser um bom cardiologista. Aqui é a mesma coisa para nós, certinho? Bom, dentro dessa pergunta, nós temos aqui uma nova participação de Sócrates, entre aspas. Quando o princípio, o germe de uma faculdade existe, ela se manifesta sempre por sinais inequívocos. Então, olha só, o germe daquela faculdade mediúnica, ele vai vir e vai apresentar sinal inequívoco. Então, se é psicografia, vai ter o sinal inequívoco de que aquele médium é psicógrafo. Se é de psicofonia, vai ter o sinal específico também daquela qualidade mediúnica, tá? Então, vai despontar mais uma manifestação específica. Restringindo-se em sua especialidade, o médium pode distinguir-se e obter grandes e belas coisas. Ocupando-se de tudo, não obterá nada de bem. Anotai de passagem que o desejo de estender indefinidamente o círculo de suas faculdades é uma pretensão orgulhosa e que os espíritos jamais deixam impune. Os bons abandonam sempre o presunçoso, que se torna assim o joguete de espíritos enganadores. Infelizmente, não é raro verem-se médiuns que não se contentam com os dons que receberam e aspiram por amor próprio ou ambição a possuir faculdades excepcionais, próprias, para fazê-los notados. Esta pretensão lhes tira a qualidade mais preciosa, a de médium seguro. Então é aquele médium seguro que nós vimos lá no iniciozinho, que é o que nós temos que trabalhar para ser, não é? Então, se eu quero desenvolver, se esse médium está querendo desenvolver vários tipos de mediunidade, ou ele quer uma mediunidade muito preciosa da qual ele não tem aptidão para isso, ele vai ser o quê? Vai ser joguete de outros espíritos, porque ele vai estar trabalhando em prol do seu orgulho próprio. E o foco da mediunidade não é esse. Nós não estamos aqui sendo médiuns para nosso proveito próprio. De forma alguma, a mediunidade é a ferramenta. O principal, claro, nós temos ela também como ferramenta do nosso desenvolvimento, mas não é um desenvolvimento egoísta, porque aí já foge do amor, não é? O amor não é egoísta. Então esse médium, ele está o quê? Ele tem que desenvolver em prol do próximo, em prol de si, em prol dos espíritos. Muitos espíritos estão aí, assim, prontos para comunicar, trazer coisas boas para a humanidade, e não tem a ferramenta para isso. Então o médium tem que desenvolver para esse ponto específico. E se ele quiser, não, eu quero ser médium de evidência, eu vou trabalhar para ser médium de evidência, eu vou desenvolver aquela... Não vai ter jeito. Não é a sua aptidão como médium. Então não adianta perder tempo, tá? Nós temos que ser úteis. E isso é uma presunção. O presunçoso realmente ele vai ser abandonado. Os bons espíritos não querem perder tempo com isso. Não podem perder tempo com isso, na verdade, não é? Vamos lá, para finalizar, item 199. O estudo da especialidade de um médium é necessário, não só para este, mas também para o evocador. Segundo a natureza do espírito que se deseja chamar e as perguntas que se lhe quer dirigir, convém escolher o médium o mais apto para a coisa. Dirigir-se ao primeiro que chega é se expor às respostas incompletas ou errôneas. Tomemos uma comparação nos fatos usuais. Não se confiará uma redação, mesmo uma simples cópia, ao primeiro que chega, porque sabe escrever. Um músico que quer executar um pedaço do canto de sua composição tem à sua disposição vários cantores, todos hábeis. Entretanto, não os tomará ao acaso. Escolherá para seu intérprete aquele cuja voz, cuja expressão, cujas qualidades todas, numa palavra, respondem melhor à natureza do trecho. Os espíritos fazem o mesmo com respeito aos médiuns e devemos imitar os espíritos. Então, quem está coordenando um trabalho, quem está dirigindo esse trabalho,
E dependendo do que for feito, é importante saber a qualidade desse médium. Qual a sua aptidão mediúnica específica. Então, se nós temos lá um médium que é de psicofonia e a casa deseja realizar um trabalho de psicografia, não vai ser com esse médium que vai ser realizado. Nós precisamos realmente de um médium psicógrafo. Se a casa necessita da intervenção ou do conselho, do aconselhamento do mentor espiritual da casa espírita, é necessário que tenha o médium que tenha a similaridade de fluidos com esse mentor. Ele tem que ter afinidade fluídica com o mentor. Pode ser um médium de psicofonia, não tem problema. Mas se ele não tem afinidade fluídica com esse mentor, a incorporação não vai ser muito bem realizada. Então, ao invés de vir uma comunicação plena, segura, tranquila, vai vir uma incorporação às vezes muito turbulenta, não vai vir completa. Então, é necessário que, conforme for a evocação, nós tenhamos o médium apto para o ato, tá? Então, não é porque é médium de psicografia, de psicofonia, ou seja lá qual for a condição, o médium que seja, é necessário que tenha o trabalho necessário, o trabalho correto para isso. Então, olha só, vou fazer um trabalho de materialização, eu tenho que ter um médium de efeito físico para aquilo, não vai ser qualquer médium. Psicografia, tem que ter um médium de psicografia correto para o trabalho. Psicofonia, eu vou saber qual o espírito eu vou invocar para ver se tem afinidade fluídica. Então, é muito necessário que no desenvolvimento mediúnico daquele médium, o coordenador do trabalho, ele tome parte daquilo. Bom, o médium fulano ele tem aptidão de tal mediunidade, o ciclano tem aptidão de tal mediunidade, e assim por diante, para ter um desenvolvimento de um trabalho muito pleno, muito tranquilo e seguro também. Bom, continuando ainda a resposta do item 199, de outra parte, há que se notar que os matizes, ou seja, os vários tipos de mediunidade, talvez no mesmo médium, que os matizes que a mediunidade apresenta e os quais poder-se juntar a outros, não estão sempre em relação com o caráter do médium. Assim, por exemplo, um médium naturalmente alegre e jovial pode ter habitualmente comunicações sérias, mesmo severas, e vice-versa. É ainda uma prova evidente de que atua sob a impulsão de uma força estranha. Voltaremos a este assunto no capítulo de que trata da influência moral do médium, tá? Então essa matéria vai ser tratada um pouco mais à frente. Mas o caráter do médium nem sempre influencia na comunicação. Então, se aquele médium é um médium mais alegre, como no exemplo aqui, ele pode receber uma comunicação mais austera, mais séria. Não tem problema algum. Por quê? A comunicação é do espírito. Não tem nada a ver com as questões do médium, tanto física quanto de caráter, ok? Isso vai ser tratado um pouquinho mais à frente. Se eu me adiantar aqui, não vai ficar legal mais lá na frente para nós falarmos sobre isso. Mas o exemplo é bem claro. Então, independente do caráter do médium, quem comunica é o espírito, tá? É o espírito que vai comunicar. Então, a sua essência é daquele espírito, ok? Então, o médium, de igual forma, pode ser um médium muito austero, muito sério, e vir um espírito que tem um mais risonho, mais brincalhão, não tem problema algum. Porque é a autonomia do espírito, não é do médium, né? Nós temos uma força que impulsiona a matéria orgânica independente, que é o espírito, certinho? Bom, pessoal, é isso aí. Nosso estudo da semana passada não foi postado, foi um pouco corrido para mim, e acaba que eu tive um pouco de dificuldade de estar realizando o estudo da semana passada, tá? Então fiquei devendo semana passada, mas hoje, essa semana nós estamos fazendo, tá ok? E na semana que vem nós vamos entrar no capítulo 17 já, que é a formação dos médiuns. Capítulo muito interessante, hein? Desenvolvimento da mediunidade. É um capítulo que nós temos que realmente estudar, quem é médium, quem está participando do seu desenvolvimento mediúnico, de um estudo mediúnico. É muito importante esse capítulo, tá certo? Então espero que todos do nosso grupo estejam assistindo os vídeos, porque nós não vamos voltar nessa matéria quando acabar esse período nosso de pandemia, tá? Os estudos foram dados continuidade, ok? Então semana que vem vai ser o desenvolvimento mediúnico, certinho? Que nosso Senhor Jesus abençoe a todos, abençoe as suas famílias, que a luz que se encontra neste momento acompanhe vocês aos seus lares e onde quer que estejam, certinho? Sejam todos abençoados, muito obrigado, fiquem todos com Deus, tá?